Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Que dia foi esse de ontem, hein? Que loucura que foi essa prova, essa primeira fase aí do 32º. Como que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Porque assim, eu andei conversando com alguns alunos, aliás, com muitos alunos, eu passei de ontem para hoje praticamente só conversando com o pessoal e o negócio pegou pesado, hein? Bateu pesado. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quem que passou, quem que não. E assim, a reprovação ela vai ser gigantesca, pelo que eu tô vendo, né? Então já comenta aí, você passou ou não passou? Acertou quantas? Chegou nos 40? Não chegou? Enquanto isso, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu ir bebendo uma água aqui. Tá tudo ok? Instagram, tudo certo. No YouTube também. Ok. Beleza, vamos lá. Olha só, deixa eu já dar uma boa tarde aqui para todo mundo, tá? Valeu todo mundo que está assistindo aí. O pessoal está comentando aqui, 38, 39. Muita gente falando que não passou. 38, 39, 35, 40. Opa, André, beleza, passou. Nilza passou, show de bola. Eu também vou dar informações para quem passou, tá bom? Para quem também foi aprovado. O Will tá espera por um milagre. 37, 35. Realmente foi bem complicada mesmo essa prova, né? Olha só, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre um amplo espectro aqui de assuntos, tá? Em primeiro lugar, para quem acertou 40, vai dormir tranquilo, tá aprovado, parabéns. Eu vou falar o que você precisa já começar a fazer hoje, tá bom? E até o porquê que eu fiz essa live mais cedo. Eu geralmente faço as minhas lives às 19h30, hoje eu tô fazendo às 17 horas mais cedo um pouquinho e tem um motivo para isso. E eu vou explicar bem qual que é esse motivo. Então, para quem passou, show de bola, muito bom. A Thaís falou que a prova foi complicada, mas acertou 44. Tá certo. E olha só, para quem tá com 37, 38, também vou dar muitas informações. Eu separei várias questões aqui que podem ser objeto de recurso, talvez sejam anuladas ou não. Eu fiz uma análise da prova, mas assim, tem menos de 24 horas que a prova foi aplicada, né? A prova acabou ontem às 18 horas, então é uma análise ainda muito superficial, a gente ainda vai ter que analisar com mais calma. Vamos verificar o que vai dar para recorrer, o que não vai dar para recorrer. Mas eu já separei algumas questões aqui e a gente vai trocar uma ideia, sim, sobre essas questões, tá bom? Beleza. Pessoal, valeu. Boa tarde. Deixa eu já vamos começar logo, então? Olha só, deixa eu já compartilhar um material aqui que eu preparei para vocês. Esse material aqui tá a tal da prova, né? Provinha, essa foi complicada. Na verdade, assim, a sensação que eu tive é que a FGV ela fez uma prova deliberadamente para reprovar mesmo, né? Eu acho que eles falam, na verdade é assim, pessoal. Existe uma taxa de aprovação nessa prova e é histórico, tá? Historicamente, a taxa de aprovação fica entre 15% e 25%. É isso, entre 15% e 25%. Então, o que a FGV pensou agora? Pô, a gente tem 300 mil pessoas fazendo essa prova. 300 mil pessoas. Para que somente 15, 20, 25% sejam aprovados, vamos fazer uma prova ferrada mesmo. E aí fizeram uma prova extensa demais, muito complicada, com um grau de dificuldade muito acima daquilo que a gente está acostumado, né? A gente vinha tendo provas mais justas, isso que é o mais interessante. Por exemplo, o 31º exame, ele foi muito comemorado por ter sido um exame aceitavelmente bom, sabe? Foi um exame ok, assim, bem tranquilo. Agora já veio o 32º, né? E bateram pesado, bateram forte, o que é uma pena. Beleza, olha só, a Luana tá perguntando aqui, será que vão anular alguma? Vamos analisar isso direitinho, Luana? Olha só, a gente vai analisar isso. O que eu quero tratar aqui hoje com vocês? Vou compartilhar aqui o meu material e vamos começar a falar. Primeira coisa, uma breve análise da prova. Pessoal, essa prova, ela foi uma prova complexa por uma série de motivos, tá? Um dos motivos é que as questões eram extremamente
extensas, longas, muito longas. Olha isso aqui. Questão 4, foi uma página inteira a questão, só coube ela, porque não coube mais. Nossa, eu tava dando uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Teve questão aqui que tava assim, exageradamente longa demais. Isso já deixa a prova por si só muito cansativa, né? É muito difícil você responder essas provas assim extremamente longas. Olha isso, olha essa questão 40. Olha o tamanho dela. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho que tá... Aqui, ó, tá muito longa essa questão, né? Então esse já é um primeiro aspecto, né? Outro aspecto, o grau de dificuldade individual de cada questão. Tem como só abaixar um pouquinho ali, por favor? Porque tá... Obrigado. Então, assim, individualmente, cada questão, o grau de dificuldade foi mais difícil do que o que a gente está acostumado. E olha só que interessante. A Dani já está perguntando se estudar por questões anteriores já não vai ser mais uma opção. É uma opção, sim, tá? Essa prova, pessoal, ela é um ponto fora da curva. Essa prova ela não será mantida nesse nível por um motivo muito simples. Se ela for mantida nesse nível, ninguém vai passar. E isso não funciona, não é uma prova que ela foi feita para reprovar todo mundo. Como eu falei, eles estabeleceram um percentual que é entre 15% e 25%, mas esse pessoal tem que passar. Por exemplo, se nessa prova chegarem à conclusão de que menos de 10% foram aprovados, certamente eles vão ter que aliviar nas próximas. Porque não dá também para ser uma prova que ninguém passa, né? Isso seria um completo absurdo realmente. Então, assim, a estratégia melhor ainda é continuar estudando por questões anteriores. Porque essa prova não é o padrão não é esse e não vai se manter assim. Essa certamente é um ponto fora da curva. Tenho certeza disso, tá? Aqui, ó, o pessoal falando que já estava chegando na metade da prova, já estava exausto, né? A Raquel disse que nunca antes eu tinha pagado para ser humilhada. Não fica assim não, gente. Não fica assim não, tá bom? Calma que a hora de vocês vai chegar. O Thiago passou, legal, parabéns. A gente também vai trocar uma ideia sobre quem passou, tá bom? Ok, vou falar ainda das anulações, tá? Fiquem aí que eu vou falar ainda das anulações. Então, olha só. Então, como eu falei, essa prova ela foi muito complicada. Quem passou, o que deve fazer agora? Então, agora, rapidamente, eu vou falar para quem foi aprovado, tá bom? A primeira coisa que quem foi aprovado tem que fazer é já entrar agora nesse site aqui, www.mapadodireito.com/laboratório e faz a sua inscrição no laboratório de peças da segunda fase da OAB. Mas aí você pode até me perguntar, mas já a prova foi ontem? Já tem que começar a estudar hoje? Tem que começar a estudar hoje. Porque a prova da segunda fase vai ser no dia 8 de agosto. 8 de agosto. Isso significa que a gente tem menos de 2 meses até lá. Então tem que começar a estudar sim. E o que é esse tal de laboratório? Olha só, quando você entrar nesse site, você vai abrir essa tela aqui, você vai selecionar a sua disciplina, tá? Para esse laboratório a gente tem disponível Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Penal e Direito Tributário. A inscrição é 100% gratuita, o laboratório inteiro é 100% gratuito. São 3 aulas gratuitas e a primeira aula é hoje, às 8 horas da noite. Então, por isso que eu fiz a live um pouquinho mais cedo. Geralmente eu faço 7h30, hoje estou fazendo às 17 justamente por causa disso, tá? 8 horas hoje, eu já vou dar a primeira aula e essa é uma aula muito importante, porque eu já vou explicar para você como que você faz para identificar qual é a peça. O maior medo dos estudantes na segunda fase é errar a peça. E tem que ter esse medo mesmo. Porque se você erra a peça, você já vai zerar. Você já vai perder, já vai ser eliminado, tá bom? Então hoje eu vou ensinar definitivamente a como acertar a peça. Então entra, faça a sua inscrição. Quando você fizer a inscrição, vai cair nessa tela aqui, que você vai selecionar a sua disciplina. Aqui ainda não está dando para selecionar, justamente porque eu vou liberar a aula às 8 horas, tá? Então você vai entrar aqui, vai clicar na sua disciplina, vai abrir a outra página que tem a
que tem o vídeo dessa aula, tá? Aqui tem alguns comentários, você pode deixar os seus comentários aqui embaixo também, ok? Beleza, então, pessoal, para quem passou é isso. Primeiro ponto é já fazer a sua inscrição gratuita no Laboratório de Peças, e lá eu vou dar todas as informações sobre a segunda fase, sobre o que você tem que fazer. Inclusive, lá quando você faz a inscrição, tem o meu WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre a segunda fase, antes de você tomar qualquer decisão sobre a segunda fase, fale comigo, tá bom? Fale comigo antes de você tomar qualquer decisão sobre segunda fase. Me manda o WhatsApp que a gente bate um papo, perfeito? Beleza. Ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que vocês estão mandando de mensagem aqui. Ó. Maracir falou que passou, fez 43, legal. Gustavo Henrique disse que acertou 39 e tá na repescagem de penal. Beleza, Gustavo. Então você já inscreve aqui no laboratório para assistir a aula de hoje, tá? Porque você tá na segunda fase, então agora, tudo bem, tá com 39, se anular uma você acertar 40, você garantiu mais uma repescagem. Mas nem vai precisar, porque já vai passar nessa, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. O Eugênio perguntou se eu não achei que a prova foi mal elaborada. Na verdade, não é que ela foi mal elaborada, é porque ela foi elaborada com um nível acima do que deveria ser. A prova da OAB tem um nível assim, ó. É esse nível. Às vezes sobe um pouquinho e desce um pouquinho. Essa foi um nível lá em cima. Foi um nível muito diferente, tá? A Cristiane falando que eles brincaram com a nossa cara. Pessoal, eu concordo plenamente com vocês. Eu tô tão frustrado quanto vocês nessa preparação. Sabe por quê? Porque, só para dar um exemplo para vocês, tá? No meu curso, no meu preparatório para a primeira fase, como o pessoal começou a estudar em fevereiro do ano passado, a gente teve cerca de 30 simulados. Tinha um pessoal que estava acertando 50, 55, tranquilo nos simulados. E os simulados são com questões anteriores. Aí na prova não conseguiu chegar nos 40. Justamente porque o grau de dificuldade foi absurdo, foi completamente absurdo mesmo, tá? Beleza. Tem muito comentário que eu não vou conseguir ler todo mundo, tá? A segunda prova será para o ministro do STF. Olha só, na realidade, eu acho, pessoal, que a segunda fase, ela não vai ser assim tão difícil, não. Eu acho que o filtro já foi feito na primeira fase. Fizeram um filtro na primeira fase, eu acho que vai para a segunda fase a mesma quantidade de pessoas que sempre vai. Então, tudo nos leva a crer que o grau de dificuldade vai continuar sendo o mesmo aí dessa prova da segunda fase, tá? Foi realmente muito complicada. Tem questões de penal para anular? Talvez. Eu separei umas aqui, separei duas de penal. A gente vai trocar uma ideia sobre essas aqui de penal, viu? Pegaram na prova para juiz. É, mais ou menos isso. Beleza, beleza, mas vamos lá. Olha só, então aqui eu já falei para vocês sobre o que fazer se você passou. Se você passou, já vai assistir minha aula hoje, a aula do laboratório. Quem acertou menos de 37 questões? Pessoal, e aí aqui eu tenho que ser muito sincero com vocês. Eu jamais vou alimentar falsas esperanças. Quem acertou menos de 37, o melhor que vocês têm a fazer agora é o seguinte: tire 2 semanas, descansem, esqueça a prova do AB pelas próximas 2 semanas e depois vocês voltam à preparação para o 33º exame, tá bom? Eu acho praticamente impossível a gente ter 4 anulações. Então, para quem tirou 36, realmente agora é deixar para lá, é tentar colocar as coisas em ordem, os seus pensamentos em ordem. Essa raiva da prova, ela vai passar e ela tem que passar para você conseguir se preparar para o 33º exame, tá? Então agora realmente tentar esquecer isso tudo que aconteceu, dar um tempo de descanso, ergue a cabeça e aí daqui 15 dias você volta a começar a sua preparação. Nessas próximas 2 semanas eu vou dar um foco maior para a segunda fase, porque esse pessoal que passou agora precisa de apoio e eu tô aqui para apoiar, mas logo depois a gente vai voltar a falar também de primeira fase, tá bom? Então tira as 2 semanas aí para dar um descanso. Agora a grande questão é para quem acertou aí mais de 36, né? 37, 38, 39. Olha assim, a Carla tá falando aqui que não lembra dessa banca ter feito alguma dessas questões anteriormente em outros exames.
Na realidade, assim, a minha percepção é que não foram todas as questões que foram absurdamente difíceis, não. Por exemplo, direito do trabalho eu achei razoável, bem razoável, não achei nada demais. Já processo do trabalho já estava mais difícil, já tinha umas questões mais complicadinhas. Direito penal vem muito pesada, né? Então, assim, tinham algumas questões até relativamente tranquilas, mas no geral ela estava muito complicada. O Rodrigo está perguntando como que funciona a anulação. Vou falar sobre isso. Olha só, para quem acertou 40, pode dormir tranquilo pelo seguinte: a anulação ela só beneficia, ela não prejudica. Para quem tirou 40, se tiverem questões anuladas, a sua nota só vai subir, jamais vai diminuir. Só tem uma única maneira de quem tirou 40 passar a ter 39. É se a banca resolver mudar a alternativa de alguma questão. Por exemplo, colocou no gabarito como alternativa A, resolveram mudar de ideia e mudaram isso para a alternativa B. É a única possibilidade. E a gente já analisou essa prova, não tem nenhuma questão que tenha essa possibilidade. Então, podem ficar super tranquilos. Quem acertou 40, vai assistir minha aula hoje às 8 horas e pode dormir tranquilo que está aprovado. Como que funciona a anulação? A anulação é o seguinte: a banca ela vai soltar o resultado ainda, o preliminar, que não saiu ainda, vai soltar o resultado preliminar e todos que fizeram a prova vão ter um prazo para poder recorrer. E eu também vou mostrar esse prazo, tá bom? E aí, com os recursos, a banca vai analisar esses recursos e pode anular ou pode não anular alguma questão, tá bom? Beleza. Aqui, o Gilmar falou que a prova estava com um contexto muito grande, não tomou nem água. Realmente ela estava muito grande. Beleza, ó, penal e processo penal nível alto. A Letícia falou que disse que achou trabalho fácil. Realmente eu achei tranquila. O Thiago falou que a anulação só beneficia quem errou a questão anulada, exatamente. Beleza. O Willy está perguntando como são feitos os recursos, os candidatos ou os cursinhos fazem. Olha só, na primeira fase, geralmente, os cursinhos elaboram textos de recurso. Eu vou fazer isso também e vou disponibilizar gratuitamente, mas quem protocola é o próprio candidato, tá? Então, quando chegar o momento, eu vou disponibilizar os textos dos recursos e aí vocês pegam o texto e vocês mesmos protocolam, tá bom? Ok. Rafael está perguntando quais são as passíveis de anulação. Vou falar nisso agora, é o próximo tópico. Só anula para quem recorreu? Não. Na primeira fase anula para todo mundo. É muito diferente o recurso da primeira com o da segunda fase. O recurso da segunda fase só beneficia aquela pessoa que recorreu. O da primeira fase não. Como é uma prova objetiva, né? Se a banca resolver anular, todos serão beneficiados. Aqui a Crislane está falando sobre a questão 61 de direito penal. Já anotei ela aqui, a gente vai falar sobre ela, tá bom? A Letícia está falando, se tiver tirado 38 e mudar a alternativa de uma que acertou, passa a ter 37? Sim, é isso mesmo. Mas nessa não tem essa... A gente não vê essa possibilidade, tá? De ter essa mudança. O Vitor Rafael falou que trabalho e processo de trabalho acertou todas. Muito bom. Tem uma de processo de trabalho que está muito problemática, viu? A gente vai falar sobre ela um pouquinho. Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Quem acertou entre 37 e 39 questões, o que deve fazer entre 37 e 39? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no histórico de anulações da FGV desde o 11º exame. Olha só, pessoal. Uma questão, nenhuma, 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 duas, nenhuma, duas, nenhuma, nenhuma, duas, nenhuma, duas, nenhuma, nenhuma, uma. As mais recentes. 0, 0, uma, duas, duas e nenhuma questão anulada. Então, assim, para quem está com 37, pessoal, é praticamente impossível a banca anular 3 questões. Praticamente impossível. E a gente tem um problema muito grande com a FGV, que é o seguinte: a FGV não assume que errou. Não adianta. E não tem o que fazer. As bancas examinadoras de concurso, elas têm um poder praticamente absoluto, porque aí você entra com processo judicial, o próprio STF já falou que as bancas têm a decisão final. Então, o Poder Judiciário não entra nisso também.
Então, é um poder absoluto que a FGV tem. E ela simplesmente não confessa que errou. Então, o que acontece? Às vezes tem questão que está errada, elas falam, não vou mexer nisso. E não mexe, pronto, acabou. E fica por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido. E essa é uma das minhas críticas que eu faço sempre à FGV. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns quando tem que dar os parabéns, mas tem que pegar pesado e criticar quando é o caso. E nessa prova merece crítica, sim. Uma prova que está fora da realidade e a gente vamos ver se vão anular algumas para melhorar. Mas anular 3, muito difícil. Então, para quem acertou 37, a minha sugestão é a mesma. E por mais um motivo, pessoal, muito simples. Eu não alimento falsas esperanças. Eu acho praticamente impossível anular em 3 questões. É impossível? Não é. Talvez anulem, mas eu acho praticamente impossível. Tá? Então, eu acho que para quem também acertou 37, relaxa, vai descansar e depois já volta a estudar para a primeira fase, tá bom? Agora, quem acertou 38 ou 39, ainda dá para ter algum tipo de esperança ou também não tem nenhuma esperança? Aí a situação já é um pouquinho diferente, porque olha só, 38 e 39, aí a gente já precisaria o quê? De 2 questões anuladas. E existe um histórico de anulação de 2 questões. No 30º ocorreu, no 29 ocorreu, e aí lá para trás, no 21 também ocorreu. Então existe histórico de anulação de 2 questões, tá bom? Então dá para ter esperança. Aí o grande problema é o seguinte, quem acertou 38 ou 39 faz o que agora? Porque deixa eu mostrar um outro detalhe aqui para vocês, olha só. Deixa eu compartilhar. Esse aqui é o edital, tá? Do 32º. Vamos dar uma olhada nas datas aqui. Olha só, a prova, ela ocorreu no dia 13, ontem, né? Hoje é dia 14, ocorreu dia 13. Ontem saiu o gabarito preliminar. Mas olha o dia que vai sair o resultado preliminar. Dia 2 de julho, certo? Prazo recursal contra o resultado preliminar. 3 de julho a 5 de julho. Então são 2 dias aqui, né? Somente no mês que vem. O resultado da divulgação do gabarito definitivo, dia 14. Ou seja, pessoal, as anulações, se vierem, só vão vir dia 14 de julho. E o problema é o seguinte, olha a data da prova da segunda fase. 8 de agosto. Você quer ter 20 dias para poder estudar? Já pensou você estudar para uma prova de segunda fase com 20 dias? Entre o dia 14 de julho e o dia 8 de agosto? Completamente inviável, né? Não faz sentido nenhum isso. Impossível. Completamente impossível. Porra, aqui teve um comentário interessante. A G. Morandi, o AB e a FGV cumpriram um papel, confundir e não medir o conhecimento. Viraram o maior banco do Brasil. Maravilhoso isso. Realmente, eu concordo. Confundiram demais. Tem gente falando que tem que anular toda a prova. Não é para tanto. Isso não vai acontecer. Beleza, beleza. Então, olha só, o que eu quero falar é para quem acertou 38 ou 39 questões, o que faz agora? Você vai ficar esperando sair as anulações, que se saírem vão ser no dia 14 de julho, e se saírem essas anulações, você vai ter 20 dias para estudar para a segunda fase. Vai dar certo? Pessoal, já posso falar, 20 dias não dá para estudar para a segunda fase. 2 meses já é pouco. Por isso que eu tô falando pro pessoal inscrever no laboratório de peças, que a primeira aula é hoje. Porque tem que começar a estudar hoje. Então, olha só. Para quem tá esperando anulação, para quem acertou 38 ou 39, a minha sugestão é a seguinte. Começa a estudar para a segunda fase. Estude para a segunda fase. Você vai estudar, começar hoje, dia 14 de junho, você vai estudar um mês para a segunda fase. Do dia 14 de junho até o dia 14 de julho. Porque no dia 14 de julho vai sair o resultado dos recursos, ou seja, as anulações. Se acontecer de não ter sido anulada nenhuma questão e você continuar reprovado, aí sim você volta a estudar para a primeira fase. Esse um mês de estudos que você voltou seu foco para a segunda fase, não vai ser jogado fora por 2 motivos. Primeiro motivo,
esse estudo seu vai ser aproveitado na primeira fase, na próxima primeira fase. Vamos supor que você vai fazer direito penal na segunda fase. Você vai começar a estudar direito penal, certo? Então você vai estudar direito penal, direito material, direito processual penal. E aí, se chegou lá dia 14 de julho, não teve anulação, você vai voltar a estudar para a primeira fase. Já estudou muito de direito penal, já está sabendo tudo de direito penal. E aí, na hora lá da prova, você vai fechar as questões de direito penal e de direito processual penal. Agora, se você não começa a estudar hoje para a segunda fase e chega no dia 14 de julho e tem 2 anulações, simplesmente não dá tempo para você estudar para a segunda fase. Então, o primeiro motivo que eu falei é esse. Esse estudo para a primeira fase vai ser aproveitado para a segunda fase, vai ser aproveitado no 33º se não tiver anulação. E o segundo motivo é o seguinte: se não tiver anulação agora do 32º, você vai fazer o 33º, vai passar no 33º e vai para a segunda fase do 33º. Aí essa preparação que você fez agora, ela vai ser aproveitada. Então, estudar nunca é demais, nem que seja estudar para a segunda fase. É conhecimento, é aprendizado e vale a pena. Então, mais uma vez, isso eu tenho que falar, eu tenho que repetir e falar várias vezes. Pessoal, é minha sugestão. É claro que assim, cada um sabe o que faz da sua vida. Beleza? Mas eu só tenho uma coisa a falar com vocês. Eu já mexo com esse negócio de exame do OAB já tem 10 anos, tá? Então eu sei muito bem, eu já passei por todas essas situações que vocês possam imaginar. Seja comigo ou com os meus alunos. Eu tô cansado, eu tô careca de saber e de ver gente falando: nossa, eu devia ter preparado, eu acertei 39. Eu fiquei esperando sair o gabarito lá, as anulações. Anulou, e aí eu não tive tempo para estudar para a segunda fase e fui reprovado. Pessoal, eu tô cansado de ver essas situações. Então, assim, quer ter um bom conselho? O conselho é: acertou 38, acertou 39, já começa a se preparar para a segunda fase. Começa a estudar para a segunda fase. Porque se tiverem 2 anulações, dá para você passar na segunda fase. Só o que eu quero falar é isso, tá? Se você não começa a estudar para a segunda fase agora, deixa para o dia 14 de julho, não vai dar tempo. Eu estou me repetindo, estou falando demais aqui, vou até sair desse assunto já, tá? Então, acertou 38, 39, olha só, laboratório de peças. Começa a assistir a aula 1 hoje, tá bom? Beleza, vamos lá. O Thiago Félix, ele está falando que fez 38, mas tem 2 questões que não li, não coloquei a resposta no gabarito. Pois é. Então, é difícil saber o que vai acontecer, né, Thiago? A gente já vai falar agora das questões passíveis de anulação. Letícia está perguntando se eu considero que essa foi a prova mais difícil ou teve um outro exame pior. Eu, sinceramente, não estou lembrado de uma mais difícil, não. A gente já teve com mais problemas, com mais questões mal elaboradas e tudo mais. Mas em grau de dificuldade, eu não, realmente, agora eu não estou me lembrando aqui de ter tido uma mais difícil, não. Tem gente perguntando do 33, se vai ser em setembro, a Denis está perguntando, eu acho que vai ser no comecinho de outubro, tá? Finalzinho de setembro, comecinho de outubro, mais provável. Pois é, aqui o Cassiano tá falando que tirou 30, dá? É, não. Não dá não, viu? Beleza. O JOTA falou que saiu sem pegar prova, complicada, hein? Aí, o que você faz? Você vai estudar pra segunda fase ou não? É melhor estudar, né? Vai que você passou. Mas aí você vai lembrando também as que você respondeu, né? Tá bom, beleza. Eu acho que vocês estão aqui mais é para saber o que tem questões aí passíveis de anulação, né? Já tem meia hora que eu estou dando algumas dicas gerais. Então vamos lá, vamos efetivamente agora entrar aqui nessas questões. Olha só, separei algumas aqui. E antes eu quero só falar mais uma última coisa aqui. Não significa que essas questões serão anuladas. E não significa que compensa recorrer de todas essas, tá? Eu fiz uma busca também. Primeiro, eu analisei toda a prova. E eu também fiz uma busca sobre o que outros professores encontraram para tentar trazer um material mais completo para vocês. Mas eu já falo que tem algumas que eu coloquei aqui como forma de observação, mas que eu particularmente acho que não será anulado, tá? Então vou até falar aqui, na minha opinião, quais que eu acho que são aquelas que têm mais chance de serem anuladas. Então vamos lá. Primeira que eu separei
é a questão 20, questão de direito internacional. É uma que fala de trânsito em julgado. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui? Olha só, a questão 20. Cadê ela? Aqui, a questão 20 é essa aqui, ó. Vou dar uma lida rapidamente nela, tá bom? Vamos lá. Pedro, cidadão de nacionalidade argentina e nesse país residente, ajuizou a ação em face de sociedade empresária de origem canadense. Deixa eu aumentar mais essa letra aqui, para quem está aqui no Instagram conseguir ler. Isso. Pedro, cidadão nacionalidade argentina e nesse país residente, ajuizou a ação em face de sociedade empresária de origem canadense, a qual, ao final do processo, foi condenado ao pagamento de determinada indenização. Pedro, então, ingressou com um pedido de homologação dessa sentença estrangeira no Brasil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário que ela tenha transitado em julgado no exterior. B. A sentença condenatória argentina não poderá ser homologada no Brasil por falta de tratado bilateral específico para esse tema entre os dois países. C. A sentença poderá ser regularmente homologada no Brasil, ainda que não tenha imposto qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional, não envolva partes brasileiras ou domiciliadas no país e não se refira a fatos ocorridos no Brasil. D. De acordo com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, ô palavrinha difícil, existe que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. Então é uma questão que trata sobre homologação de sentença estrangeira no Brasil, e aí as observações são as seguintes. Olha só, vamos dar uma olhada aqui tanto no artigo 961 e o 963 do CPC. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Aqui, deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui o CPC. Vamos lá no artigo 961. O artigo 961, pessoal, deixa eu aumentar essa letra aqui também. Tá muito pequenininha. Aí. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, papapá. Aqui o parágrafo 1º seria o motivo para a anulação dessa questão. Porque o parágrafo 1º fala: é passível de homologação a decisão judicial definitiva. E aí que tá. Aí é uma questão sobre se decisão judicial definitiva confunde-se com trânsito em julgado ou não, tá bom? Para quem entende que decisão judicial definitiva você precisa do trânsito em julgado, aí a questão ela estaria errada. Porque olha só, aqui na questão, deixa eu voltar aqui na questão. Aqui na questão, a alternativa que o gabarito deu como correta foi a alternativa D. Só que a alternativa A fala o seguinte: para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário que ela tenha transitado em julgado no exterior. Então, de acordo com o 961, parágrafo 1º do CPC, a gente poderia utilizar essa fundamentação para recorrer. A Letícia está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tá bom? Ok, então seria esse o fundamento. Porém, a gente tem o artigo 963. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão. E ele vem trazendo, e uma delas é ser eficaz no país em que foi proferida. Então, se a sentença ela é eficaz lá, não dependeria de trânsito em julgado para que ela pudesse ser homologada aqui no Brasil. Então, esse seria um fundamento contrário, tá bom? Aí, assim, o que eu acho? Eu acho que essa questão ela tem uma chance média de ser aprovada. Uma chance média de ser aprovada, tá? Eu até transcrevi aqui pelo seguinte: o STJ tem esse entendimento aqui, ó. E esse entendimento é justamente o que a FGV colocou na alternativa D, falando do princípio da efetividade, papapá. Eles basicamente transcreveram aqui
o entendimento do STJ. Então, no meu entendimento, a questão 20, ela tem uma chance média de ser anulada. Não é o melhor fundamento do mundo para anulação, mas faz sentido. Justamente porque o 961, parágrafo 1º, ele é claro em falar decisão definitiva. Então, assim, eu acho que compensa recorrer, tá? Porque o gabarito oficial marcou a letra D, mas existe um fundamento para que a gente alegue que ela precisaria de ter trânsito em julgado. Então, aqui, eu acho que é médio, vale a pena recorrer dessa aqui. Certamente a gente vai elaborar um texto de recurso. Certo, pessoal? O que vocês marcaram? Vocês erraram essa aqui ou acertaram? Que o Eduardo falou que a maioria marcou A, porque aprendeu com base nesse pensamento do trânsito em julgado. Cláudia está falando porque alienígena, né? As decisões estrangeiras, elas são chamadas de alienígenas. É, as doutrinas maravilhosas, né? Ok. Até quem acertou, não vai, a anulação não vai ajudar não, viu? Mas e aí, vocês acertaram ou vocês erraram essa aqui? Teve muita gente que acertou nessa questão. Esse que é o problema. Se você acertou a questão, aí infelizmente você não vai ser beneficiado com uma possível anulação, né? A Letícia está perguntando se eu vou disponibilizar o texto do recurso. Vou sim. Só que eu vou esperar quando estiver chegando o prazo para recorrer, tá? Então, como que vai funcionar? O prazo recursal começa no dia 3 de julho. 3 de julho. No dia 2, ou então no próprio dia 3 de julho, eu vou fazer uma live falando dos textos e disponibilizando esse material para o protocolo. E eu só vou fazer o texto daquelas que eu realmente acredito que tenha chance. Essa eu vou fazer. Eu vou elaborar um texto recursal dessa questão aqui, tá bom? Beleza, então essa foi a primeira. Vamos lá, próxima questão, questão número 38 de direito civil. Vou aumentar aqui um pouquinho. Questão número 38 de direito civil. Vamos dar uma lida nela? Vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Questão 38. Tá aqui, deixa eu aumentar. Essa questão 38 é aquela das sucessões, né? Ao falecer em 2019, Januário deixa duas filhas vivas, Rosana, mãe de Luna e Helena, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, Humberto, faleceu em 2016, deixando-lhes dois netos, Lucas e João. Sobre a sucessão de Januário, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. João, Lucas, Luna, Gabriel e Vinícius são herdeiros. Pessoal, quem que é Vinícius? Pelo amor de Deus. Vocês viram algum Vinícius por aí? Deixa eu olhar aqui no meu bolso. Não achei nenhum Vinícius aqui não. Já começou por aí, né? Mas tudo bem, essa alternativa foi marcada como errada pela banca. B. Helena, Rosana, Lucas e João são seus herdeiros, cada um herdando uma cota igual da herança deixada por Januário. Tá errada também. C. Apenas Helena e Rosana são suas herdeiras. Também tá errada. E a alternativa D. São seus herdeiros Helena, Rosana e os sobrinhos Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente ao quinhão de uma das tias. Olha só, na realidade, a alternativa dela é a D, é a que está mais certa mesmo, tá? Juridicamente, é mais ou menos isso aqui. Por que talvez ela tenha que ser anulada? Porque a redação dela está confusa. São seus herdeiros de quem? Sobrinhos de quem? Então, assim, é mais pela redação confusa que essa questão ela poderia ser passível de recurso, tá? Isso aqui eu vi, eu encontrei na internet um professor falando sobre essa possibilidade. Tá? Eu não vou falar exatamente de onde eu peguei, porque tem muita gente postando muita coisa em vários lugares. Então, assim, você vai achar vários professores falando sobre questões parecidas, e aí não tem como a gente saber quem foi aquele primeiro que, em primeiro lugar, identificou alguma possibilidade, tá? Minha opinião sobre essa questão, eu acho que ela não será anulada, tá? Então, assim, é uma questão que eu não vou fazer recurso dela, porque é mais uma questão interpretativa. Por mais que eu concorde que a redação tenha sido confusa, mas a FGV tem um histórico de não anular a questão por isso. A FGV só anula a questão quando ela está errada
muito errada, sabe? Errada assim, absurdamente errada para valer, sabe? Muito errada demais, entendeu? Então eu acho muito difícil essa aqui ser anulada, tá bom? Beleza, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Vou deixar ela aqui na tela. O que vocês acham? Acertaram essa 38, pessoal? Ela foi muito mal feita, é verdade. A Rosa Patrícia tá falando que acha que não tem chance de anular. Eu também acho que ela não vai ter não, viu? Mas ela ficou mal feita, né? Ela realmente tá confusa. Pô, o Kaique falou que é a única que tinha certeza absoluta, marcou direto no gabarito. Pois é, porque eu falei, juridicamente é isso. O negócio é a confusão dela, né? Ela não ficou bem escrita, realmente não ficou bem escrita. Deixa eu ver o que mais. Errou, tem gente que errou. Foi mal feita. A Raquel fez o esqueminha no papel e colocou herança de 300 e foi fazendo a divisão. Acertou, né? Yara, a redação estava confusa, mas era mais correta. Cláudia está perguntando quantas questões. A gente está na segunda que a gente está analisando aqui, viu? Mas tem mais. Ok. Fábio achou clara. Beleza, é mais uma questão de confusão de interpretação mesmo, tá? Mas como eu falei aqui, eu acho difícil essa aqui ela ser anulada, tá bom? Mas fica aí como observação. Se alguém quiser depois... É porque assim, eu só vou fazer texto de recurso daquelas que eu realmente acredito que serão anuladas, tá? Mas se alguém quiser tentar fazer algum recurso aí, beleza. Bacana, nada de errado com isso. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Questão 55 de processo civil, que trata de denunciação da lide. Vamos dar uma lida nela? Vamos lá, questão 55. Essa questão aqui, pessoal, ela vai precisar de uma grande fundamentação jurídica para poder tentar fazer uma anulação. Aqui a Fran está perguntando se tem como eles anteciparem para fazer o recurso. Não, não tem. O prazo é esse mesmo, é dia 3. O que pode acontecer é a própria FGV de ofício, hoje, amanhã, depois de amanhã, soltar um comunicado aí anulando alguma questão. Isso não é raro acontecer, isso acontece com frequência, tá? Então pode ser que hoje a gente durma, amanhã sai um comunicado lá, questão tal foi anulada de ofício. Pode acontecer. Mas antecipar o recurso, não. Então assim, por isso que eu falo, quem está com 38 ou 39 tem que começar a estudar hoje para a segunda fase. Não dá para estudar, ou não dá para... Já veio a questão assim nas outras provas, papapá. Essa 55 tem tudo para ser anulada, será? Tem gente querendo anulação dessa aqui, né? Vamos lá, gente, olha só, vamos ler essa questão aqui. Crispino recebe a citação de uma demanda na qual Cleusa pretende disputar em juízo a titularidade de um veículo. Crispino procura você, na qualidade de advogado, para que o ajude a sair vencedor da demanda, uma vez que o alienante do bem, vendedor de carros, garantiu a legitimidade da negociação da compra e venda e a legitimidade do título de propriedade do veículo. Eu já vou marcar aqui, olha só. O alienante do bem é vendedor de carros. Pessoal, se você compra um carro de alguém que é vendedor de carros, nós temos uma relação de consumo. Relação de consumo, ok? Com base na situação fática narrada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. É admissível a interpretação. A intervenção de terceiros através do chamamento ao processo por Crispino em face do vendedor do veículo. Alternativa B. Foi a que o gabarito trouxe como correta. É admissível a intervenção de terceiros através de denunciação da lide por Crispino em face do vendedor do veículo. Alternativa C. Seria cabível nessa hipótese mais de uma denunciação sucessiva em relação a todos os vendedores de carro da cadeia de compra e venda. Alternativa D. Seria cabível nessa hipótese o chamamento ao processo em relação a todos os vendedores de veículo da cadeia de compra e venda. Se nós estivéssemos falando simplesmente de uma relação de natureza civil, a alternativa correta seria a alternativa B. Tá? Seria admissível intervenção por meio da denunciação da lide. Mas, olha só, o alienante é vendedor de carros. Então aqui, na minha cabeça, está muito claro que a gente está numa relação de consumo.
Vocês concordam com isso, comigo, ou em relação a isso ou não? Vocês acham que isso aqui é uma relação de consumo ou não? Comentem aí. Olha só aqui, fundamentação, artigo 3º do CDC. Vamos dar uma olhada nele? Deixa eu abrir ele aqui. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Alguém que é vendedor de serviços é um fornecedor porque faz comercialização de veículos. Concordam, pessoal? É isso mesmo? Tem muita gente comentando aqui, eu nem estou conseguindo ver todos os comentários. Mas beleza, então olha só. Aí a gente tem também o artigo 88 do CDC. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 88 do CDC. Na hipótese do artigo 13º, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos. Vedada a denunciação da lide. Vedada a denunciação da lide. Então a gente tem um fundamento forte aqui de que não seria cabível denunciação da lide. Então por isso essa alternativa aqui estaria incorreta, fazendo com que a questão seja anulada. Essa, na minha opinião, é uma que tem grandes chances de ser anulada. Para mim aqui a gente tem uma ótima fundamentação jurídica, compensa recorrer. Essa é uma daquelas que eu acho que dá para ter esperança. Não estou garantindo para ninguém que vai ser anulada não, tá? Mas das que a gente vai analisar aqui, é uma das principais. Eu acho que é uma das que mais tem chances de ser anulada, certo? Depois no final eu vou recapitular todas aqui, tá bom? Às vezes você entrou mais pro meio aí. Ok, aqui o Fábio está falando que de fato é uma relação de consumo. Tiago, só diga uma coisa, colhem no professor Almir que é sucesso. Valeu, obrigado, viu? Sandra está falando que é CDC. Félix está falando que o recurso é para anulação e não para mudança de gabarito. Exato, é para anulação mesmo, tá? Não tem nenhuma correta aqui. Então não vai prejudicar quem acertou, ok? Todo mundo está concordando aqui que é uma relação de consumo. Então assim, quem acertou essa fica tranquilo, tá bom? Beleza, pessoal. Então essa aqui a gente vai trabalhar em cima dessa questão aqui, certamente. Agora a gente entra numas mais polêmicas, tá? Olha só, deixa eu... Cadê o material aqui? Opa, aqui. Próxima questão. Questão 60, direito penal. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nessa questão de número 60. Questão 60, tá aqui. Olha que questão longa também. Viu? Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados, procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7 e não tendo nenhum similar para vender. Paulo promete ao cliente que conseguirá aquele modelo no prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do mesmo modelo pretendido se achava estacionado no pátio de um supermercado e assim aciona Júlio e Felipe, conhecidos furtadores de carros da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após a sua subtração pela dupla, logo pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto em razão de a ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada e furto qualificado em concurso material. Confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento do: alternativa A, crime de receptação simples e furto qualificado em concurso material. B, receptação qualificada apenas. C, crime de furto qualificado apenas.
D, crime de receptação simples apenas. Olha só, a gente já pode ignorar aqui, né, a alternativa B, a alternativa A, que é receptação simples, não é o caso de jeito nenhum, e a alternativa D também, porque não é receptação simples. O gabarito oficial trouxe como alternativa a C, crime de furto qualificado apenas. Aí, pessoal, existe uma teoria de que poderia ser aplicado o princípio da consunção, que o objetivo dele aqui seria a receptação e não o furto. O furto seria somente um meio utilizado para chegar na receptação. Então, o crime meio deveria ser absorvido pelo crime fim, e por isso ele deveria responder por receptação qualificada apenas. O problema é que não tem qualificadora na receptação por furto. Então, assim, faz mais ou menos sentido, mas na minha opinião não é ainda uma fundamentação muito forte, tá? E eu vou até fazer o seguinte, eu tenho um grande amigo que é o professor Davi Danke. Sigam ele no Instagram, @penal.aulas, tá? @penal.aulas. Ele é fera demais. Ele tem um curso específico de penal, só que o negócio dele é concurso público, tá bom? Não é exame da OAB. Eu vou convidar ele para a gente fazer uma live só para a gente tratar dessas questões de penal aqui, dessa prova. Para a gente responder essas questões de penal e processo penal dessa prova, tá bom? Acho que vai ser bem bacana a gente fazer isso aqui. Porque aqui eu acho muito difícil ser aplicado o princípio da consunção, justamente porque o furto não é qualificadora da receptação. Então não vejo como ser aplicada só a receptação qualificada, porque vai ser qualificado pelo furto, então não vejo como isso acontecer. É só uma observação, então, que tem algumas pessoas questionando, talvez façam teses para essa questão, mas eu particularmente eu acho difícil essa questão ser anulada com base no princípio da consunção, tá bom? Realmente eu acho muito complicada, tá bom? Acho muito difícil ela ser anulada por conta disso. Beleza, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Pedro está falando que chegou agora, poderia repetir as questões passíveis de recurso? No final eu vou fazer um geralzão, tá bom? Gilmar disse que acertou. Todas aqui o Gilmar ele acertou. Essas todas que podem cair recurso. Marcou furto, beleza. Certo, deixa eu ver o que mais que o pessoal está falando aqui. Marcou receptação qualificada. Acho que vale a pena tentar. Eu ainda vou, como eu falei, tem 24 horas só dessa prova, tá? Tem pouco tempo ainda dessa prova. A gente ainda vai ter até o dia 3 de julho para analisá-la com mais calma, para tentar encontrar algum fundamento jurídico melhor ainda, porque realmente, por enquanto, a gente não tem fundamento jurídico tão bom ainda não para essa questão. Mas talvez a gente consiga algum fundamento melhor, tá bom? Num primeiro momento, eu acho difícil essa aqui ser anulada, tá bom? Realmente acho difícil essa aqui ser anulada. Vamos lá, tem mais uma aqui de penal, tá? Questão 61, direito penal. É aquela que fala do homicídio ou então omissão de socorro. É a próxima aqui, né? Vamos dar uma lida nela. Questão 61. Tá aqui. Ela fala o seguinte. Após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar sua morte, empreendendo fuga em seguida. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que presenciou o estado grave do paciente, mas alegava estar em greve. Armando vem a falecer enquanto aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. Revoltados com o resultado, os familiares de Armando procuram você para assistência jurídica, destacando o interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagado sobre a responsabilidade penal de Paulo e Ismael, você deverá esclarecer que... Alternativa A fala: Paulo deverá responder por tentativa de homicídio doloso e Ismael por homicídio doloso consumado em razão da omissão. Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado, Ismael por omissão de socorro qualificada pelo resultado morte. C.
Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado e Ismael não praticou conduta típica. D. Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado. Alternativa D é aquela que realmente foi marcada como correta no gabarito, tá bom? Essa aqui foi a alternativa D. Aí o grande problema aqui, que tem alguns que alegam que pode ser um motivo para anulação, talvez não anulação, mas às vezes mudança de gabarito, né? Porque a conduta do Paulo tá muito clara pra gente que foi homicídio doloso consumado. Tranquilo isso aqui. Mas em relação ao Ismael, será que ele praticou homicídio doloso consumado ou omissão de socorro qualificada pelo resultado morte? Então aqui tem gente que às vezes vai querer brigar pela alteração do gabarito, tá? Da letra D para a letra B. E qual seria o fundamento para isso? Seria o fundamento de que Ismael, que é o médico aqui, não ficou claro que ele desejou, que ele tinha a intenção do resultado morte, tá? Até deixei marcado aqui, ó. O enunciado não deixou claro se o médico tinha a intenção de matar, não podendo se presumir a intenção meramente por ter presenciado o estado grave do paciente. Olha só, o enunciado, ele só fala que o Ismael presenciou o estado grave do paciente, mas não deixou claro a intenção de matar. Então seria nesse sentido. O que eu também particularmente eu acho difícil de ser acatada essa tese aqui. Tá? Eu acho difícil realmente. Mas também é uma questão que talvez compense mais para frente a gente tentar buscar algum fundamento melhor. Mas é um fundamento mais interpretativo mesmo do que jurídico, tá? Não é um fundamento tão jurídico, é mais um fundamento de interpretação. Eu acho que assim, quem precisa muito dessa questão ser anulada, às vezes compensa recorrer dela. Mas analisando todo o histórico de anulações da FGV, eu acho difícil também essa questão aqui ser anulada, tá bom? Realmente, eu acho complicado essa questão aqui ser anulada, questão 61 de penal, tá bom? Mas a gente vai até o dia dos recursos e a gente vai tentar buscar algum outro fundamento. Se a gente conseguir pensar em algum fundamento melhor, a gente vai elaborar recurso para tentar. Aí o grande problema é que provavelmente seria tentar uma mudança de gabarito, né? Então eu acho muito difícil realmente isso aqui acontecer. Até porque geralmente as mudanças de gabarito a FGV ela faz de ofício. Então apareceria aí nos próximos dias, mas eu acho muito fraco, assim, conhecendo o histórico de anulações da FGV, tá bom? E a gente ainda tem a questão 77 de processo do trabalho. Pô, essa é boa, viu? Essa é boa demais, olha só. Questão 77. Essa aqui, para falar a verdade, pessoal, eu não vi ninguém na internet falando sobre ela, tá? Não vi nenhum cursinho, nenhum outro professor aí. Talvez falem, né? Não tô falando que eu descobri o negócio, não, mas eu dei uma lida nela hoje aqui e eu já consegui identificar muito claramente aqui um problema nessa questão, tá? Mas certamente outros professores vão identificar esse problema também. Vamos lá? Vamos dar uma lida nela aqui? Helena juizou reclamação trabalhista na qual requereu o pagamento do 13º salário integral do último ano trabalhado no valor de R$ 1.300, indicando o referido valor à causa. A sociedade empresária alegou em defesa a quitação regular de tal verba, mas não fez prova documental ou testemunhal desse fato. Em razão disso, o pedido foi julgado procedente, tendo o juiz proferido sentença líquida, cujo valor, já incluídos os juros e correção monetária, passou a ser de R$ 1.345. Sobre esse caso, de acordo com as leis de regência, assinale a afirmativa correta. A sociedade empresária poderá interpor recurso de apelação no prazo de 15 dias. Porra, sem chance, né? Não é recurso de apelação aqui. A alternativa que o gabarito marcou como certa é a B. O recurso não será admitido, haja vista o valor da condenação e a matéria tratada. C. O juiz deverá submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não é caso de duplo grau. Então essa aqui, a letra A e a letra C, impossível, tá? E a alternativa D, a sociedade empresária poderá interpor recurso ordinário contra a sentença, mas deverá comprovar o recolhimento de custas e o depósito. Eu tenho certeza absoluta que muita gente marcou a alternativa D. Alguém marcou a alternativa D nessa questão 77 do processo do trabalho? Teve alguém aí, pessoal, que marcou a alternativa D?
Fui de D. Certamente teve muita gente que marcou a alternativa D aqui, ó. O Jonathan, Eduarda, Ilma. Sabe por quê, pessoal? Porque esse aqui foi um peguinha, tá bom? Qual que é o peguinha? Aqui a banca, ela não falou deliberadamente, ela não falou que esse procedimento aqui é o procedimento sumário. Pessoal, no processo do trabalho, nós temos 3 procedimentos: sumário, sumaríssimo e ordinário. Procedimento sumário, aí eles são determinados pelo valor da causa. Então, o valor da causa foi de R$ 1.300. O procedimento sumário é aquele até 2 salários mínimos. O procedimento sumaríssimo é aquele até 40 salários mínimos. E o procedimento ordinário é aquele acima de 40 salários mínimos. O procedimento sumário, pessoal, então, R$ 1.300 é abaixo de 2 salários mínimos? Sim, 2 salários mínimos daria R$ 2.200. Então seria sim abaixo de 2 salários mínimos. Então certamente a gente está falando aqui do procedimento sumário, tá bom? E o procedimento sumário ele tem algumas particularidades. E uma das particularidades é que não cabe recurso ordinário. O processo ele tramita e não cabe recurso ordinário. Então por isso que essa alternativa D ela está incorreta. Vamos ver a fundamentação? Olha só, até marquei aqui, ó, artigo 2º da Lei 5584. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Essa aqui é uma lei que fala sobre direito processual do trabalho. Artigo 2º, parágrafo 4º, fala o seguinte: salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado para esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. O detalhe é o seguinte: a alternativa que eles marcaram como correta é: o recurso não será admitido. Qual recurso? Aonde que está falando aqui que seria um recurso ordinário? Não está falando aqui, ó, não está falando no enunciado que seria um recurso ordinário. Dá para você ajuizar algum recurso constitucional nesse caso aqui? Dá. O pior é que dá. Dá para você protocolar um recurso extraordinário. Por quê? 13º salário, pessoal, tem previsão na Constituição. É matéria constitucional. Então, em tese, daria para você protocolar um recurso extraordinário. Então, já caberia um recurso, o que faria com que essa alternativa estivesse incorreta. E ainda tem um outro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só, artigo 1022 do CPC, vocês sabem que recurso que é esse aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o CPC. Olha só. Opa. Aqui, deixa eu mostrar o capítulo que está primeiro, tá? Só para vocês verem que é um recurso mesmo. Esse aqui é o CPC. E no CPC a gente tem o título 2 dos recursos. Então aqui dentro desse título estão os recursos. Dentro dos recursos a gente tem o artigo 1022. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Ou seja, pessoal, cabe embargo de declaração contra todas as decisões judiciais. Embargo de declaração é recurso e cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, inclusive contra essa decisão aqui no procedimento ordinário. Quer ver se é isso mesmo? Olha só, eu trouxe um julgado aqui do TRT aqui de Goiás, da 18ª região. Recurso ordinário, dissídio de alçada, valor atribuído à causa. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para o pessoal ler melhor. Aqui, ó. Recurso ordinário, dissídio de alçada, valor atribuído à causa inferior a 2 salários mínimos. O único recurso cabível das decisões de alçada, que é justamente o procedimento sumário, dos juízos monocráticos dessa especializada, salvo os embargos de declaração, ou seja, cabe embargos de declaração, é o recurso perante o STF. Então, cabe recurso extraordinário e também cabe embargos de declaração. Por esse motivo, claramente,
essa questão, para mim, tá muito errada mesmo. Na verdade, para mim, essa aqui é a principal que tem que ser anulada. Eu vejo que essa aqui, assim, na minha opinião, é um absurdo se ela não for anulada, tá bom? E eu falo isso sendo um especialista em direito do trabalho. Então, para mim, é um grande absurdo se realmente ela não for anulada. Então, essas são as questões que a gente tem aí. Para vocês, é bom se anular essa aqui ou não, hein? Olha só, muita gente marcou a alternativa D nessa questão. Muita gente mesmo. Deixa eu ver aqui no Instagram o que o pessoal está falando. Anula, né? O Kaique é que anula. A Letícia errou, ela também. A Raquel, essa tá bem forte para anular, porque tá claro que faltou informações. Rafael, a da omissão é que mais tem esperanças. Ele disse que é improvável de ser anulada, né? Deve ser anulada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Anulo por omissão. A FGV acha que eu sou patatá. Qual tem mais chance de ser anulada? Na minha opinião, a 77. Eu acho que é a que tem mais chance, tá? Pois é, o Regis está falando que o procedimento sumário não admite recurso, salvo extraordinário e salvo embargo de declaração. É o que a gente viu aqui. Que tombo, viu? Processo de trabalho. Pois é, processo de trabalho. Tinha umas duas ali que estavam um pouquinho chatinhas mesmo, né? Depois a gente vai analisar mais todas as questões, tá bom? Ok, beleza. Então acho que são essas, tá, pessoal? Eu vou recapitular aqui, porque eu sei que muita gente chegou depois, então vamos dar uma recapitulada aqui em quais que seriam as questões passíveis de recurso. Então vamos lá, olha só. A questão 20 de direito internacional, eu acho que tem uma chance média de anulação. Não é a melhor do mundo, tá? Eu acho que tem uma chance média de anulação com base no artigo 961, parágrafo 1º do CPC, que é aquela questão do trânsito em julgado. A questão 38 de direito civil, que é aquela de sucessões, eu acho difícil ser anulada. Acho muito difícil ser anulada, tá bom? Porque ela foi mal escrita, mas teoricamente ela tá certa, então acho difícil. A 55 de processo civil é muito boa para ser anulada. Para mim, a 77 e a 55 são as que dá mais para ter esperança. Então, por isso, quem está com 38 aí, dá para ter esperança principalmente com base na 55 e na 77, tá bom? Porque a 55 está claro que é uma relação de consumo, então a gente tem que aplicar o CDC. A 60 de direito penal é aquela que eu achei que é meio complicada, é o princípio da consunção, né? Eu acho difícil ela ser anulada. A 61 de direito penal também acho difícil ela ser anulada, acho complicado, mas a gente vai tentar buscar mais fundamentos para isso. E a 77 ela é a melhor para mim. A 77 é a que tem mais chances de ser anulada. Eu acho que essas aqui são as mais prováveis, então a 77 e a 55. Deixa eu recapitular aqui a data para os recursos. Deixa eu colocar de novo aqui na tela. Olha só, o resultado vai sair, pessoal, dia 2/7. O prazo recursal é do dia 3/7 ao dia 5/7. E o resultado definitivo, a gente só vai saber se vai ter anulações no dia 14/7. Então, mais uma vez, eu tenho que terminar falando para vocês se acertou 38 e 39. E, obviamente, se as questões que a gente vai tentar recorrer estão dentre as que você errou, né? Porque se você acertou 38, mas as que a gente vai recorrer você acertou, não vai adiantar muita coisa. Então, se for o caso, eu acho que dá para tentar brigar um pouquinho por essa questão das anulações e, principalmente, já começar a estudar. Não esperar sair o resultado das anulações para só depois começar a estudar para a segunda fase, tá bom? A Sara tá perguntando qual que é a 55, é aquela de processo do trabalho. Ok. Beleza. Cristiane tá revoltada aqui com a 61, né? Pois é, Cristiane, eu acho que assim, a gente ainda vai tentar buscar algum outro tipo de fundamento, tá? Para essa 61. Ela tá dentre aquelas que são possíveis. A gente ainda tá no mundo das possibilidades aqui, tá bom?
Jonathan fez 39, estuda para a segunda fase? Estuda, Jonathan, com certeza estuda, tá? Não deixa de estudar de jeito nenhum para a segunda fase. Professor, vi muita gente reclamando do nível de dificuldade da prova. Achou a prova realmente muito mais difícil? Sim. Sim, ela realmente estava muito mais difícil do que as anteriores. A Thalita fala que mesmo quem acertou 37 daria para começar a estudar. Eu acho difícil anular a 3, viu? Acho difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. A Sandra disse que acertou 39, já começa a estudar. Então, mais uma vez, para quem, primeiro, acertou 40, já tem que estar inscrito no laboratório de peças para assistir daqui a pouco. 8 horas a primeira aula. É obrigação. Acertou 38 e 39 e está dentre aquelas que dá para recorrer, compensa também já começar a estudar, porque esse é um estudo que não será perdido, tá bom? Pessoal, é isso, vou ficando por aqui então. Valeu, muito obrigado por terem ficado aqui comigo. Valeu demais, um grande abraço para vocês. Eu espero vocês daqui a pouquinho, às 8 horas, na nossa aula número 1 do Laboratório de Peças da segunda fase do OAB, tá bom? Valeu, grande abraço a todos e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.